Eu me vi sem saída quando eu entrei em um relacionamento abusivo. E desde então eu esqueci a minha história, eu esqueci quem eu era. Eu me reprimi meus sonhos, reprimi tudo para viver a troco de nada, né? Eu me apaguei. Depois de 6 anos, eu me vi livre. Eu lembrei que eu sou forte, que eu sou realmente o que eu quiser ser, que eu sou muito mais. A equipe do DF Alerta está às margens da BR-060, na altura de Samambaia, próximo ao Recanto das Emas. Por volta das 7 horas da noite, os militares do Corpo de Bombeiros dessa unidade foram surpreendidos com a chegada de um Fiat Uno branco. Dentro do carro estava uma mulher gravemente ferida. A vítima foi esfaqueada, com golpes nas costas, no braço, no pescoço e também com alguns hematomas na testa. Essa mulher foi morta pelo companheiro no assentamento Leão de Judá. Bom, chegamos no local onde o crime aconteceu, que é o acampamento Leão de Judá. A discussão e os pedidos de socorro foram ouvidos pelos vizinhos. Daniel da Silva Vitor, o autor do crime, 43 anos, tinha um relacionamento com a vítima, Mayonara, de 22 anos, há aproximadamente 6 meses. Estavam morando juntos. A vítima, 2 filhos, de 1 ano e 3 anos. Inclusive, o crime aconteceu na frente das crianças. As discussões começaram já cedo. Familiares chegaram a vir no local para tirar a vítima daqui, preocupados com o que poderia acontecer. Porém, esse cuidado não foi suficiente. Depois de uma discussão, Daniel da Silva Vitor, que inclusive já tem outras passagens pela polícia, pegou uma faca e golpeou algumas vezes. Para falar sobre esse fato tão importante, uma luta diária aqui no nosso DF Alerta, que é a defesa das mulheres, nós estamos recebendo aqui a advogada Fabiane Amorim. Muito boa tarde, doutora. Obrigada, viu, por participar do nosso DF Alerta. Seja muito bem-vinda em um dia que com certeza é para celebrar, é para comemorar mesmo, né? Boa tarde, Nicole. É um prazer imenso estar aqui com você. E a gente está finalizando aí esse mês de fevereiro e já vamos entrar no mês que é das mulheres, né? E falando de uma pauta tão importante como essa. Antes do feminicídio, doutora, só para a gente explicar aqui para o pessoal de casa, ele era, gente, uma qualificadora do homicídio, né? E não seria possível uma pena tão longa, não é isso? A principal mudança que a gente vê é exatamente a pena que passa a ser maior para os feminicidas. É isso mesmo, Nicole. Antes a gente tinha uma qualificadora do crime de homicídio, que o homicídio é matar alguém. Então, para agravar, tendo em vista o contexto social do nosso país, criaram essa qualificadora do matar uma mulher no contexto de violência doméstica iria agravar a pena. Porém, pela necessidade realmente do aumento de casos, né, as nossas delegacias das mulheres aí que têm aumentado os registros, houve essa necessidade legislativa, o legislador atendeu o povo e ele, em setembro de 2024, elencou aí o feminicídio como um crime autônomo. Então a gente pula de uma pena aí que começaria em 12 anos para agora, no mínimo, de 20 anos a 40 anos. Agravou bastante. E dependendo da situação, isso pode aumentar ainda mais essa pena, né, doutora? Por exemplo, se tiver grávida, ou a forma como essa mulher foi morta, se tiver criança pequena, ele pode ficar mais tempo ainda preso. O agressor, o assassino, no caso, né? A gente falando dos feminicídios. Sim, com certeza. São situações que são verificadas ao longo do processo que deixam a mulher num estado muito mais vulnerável. Então vem a Lei Maria da Penha, que já estava protegendo a mulher e traz mais algumas necessidades de aumento da pena. Então, por exemplo, os presos agora, eles perderam alguns benefícios de progressão de regime. Quem poderia progredir aí com 1/3 de cumprimento da pena ou 2/3, agora é só com 55%. Então, foi preso por feminicídio,
está sendo condenado por feminicídio. Agora, a progressão só vai ser com 55% da pena. Então, aqueles benefícios de saidinha e saidão, ele com certeza vai estar perdendo. Leis mais duras, mais rígidas, já tinha muito tempo que a gente vinha pedindo por isso, né, doutora? Na sua opinião, você acha que isso mesmo, que isso vai impactar, que esses agressores, que esses homens, eles vão pensar 2, 3 ou mais vezes antes de tirar a vida da mulher, antes de matar muitas vezes, na frente dos filhos, como nós vimos aqui, ou a gente vê aqui quase todos os dias? Você acha mesmo que, a sua opinião pessoal, como mulher, como advogada também, que essa mudança vai refletir aí em menos casos de feminicídio aqui no nosso DF? Eu acredito que nesse primeiro momento, até por uma questão de estatística, aumenta as taxas, né, de condenação. Até porque as mulheres têm tomado mais consciência do que é uma violência doméstica. Não é só o ato de apanhar. Então a gente tem a questão física, mas a gente também tem um psicológico, que quando a gente trabalha nessa área, a gente vê que é um ciclo, né? Então, primeiro, o agressor, ele tenta denegrir a imagem daquela mulher. Então, depois, chega num ponto, no final da linha, é que ele realmente bate na mulher, né? E chega nesses níveis de bater na frente dos filhos, como a gente acabou de ver. É uma situação, assim, realmente delicadíssima, que as mulheres têm que tomar esse partido de se expor, né? Mas nós temos delegacias, por exemplo, aqui no Distrito Federal, que são as DEANs. Elas são especializadas em crimes de violência doméstica, crimes contra a mulher. Então, a mulher que se sentir aí violada de alguma forma, ela deve sim buscar essas delegacias. E com certeza, num primeiro momento, a gente vai ter um aumento da punição dessas pessoas, né? Desses agressores. Para depois que houver uma conscientização dos homens, e aí sim eles começarem a diminuir, a regredir essas agressões, entenderem que um xingamento é agressão, entenderem que é muito além do físico, né? Não é só o final, o físico é o final, quando você realmente bate e mata aquela mulher nesse contexto familiar. A gente falou então dessas mudanças, né, o feminicídio. Só que eles começam, como a doutora falou, sempre dentro de casa, com agressões, com xingamentos, com todo tipo de violência psicológica e tudo mais. Eu quero saber se houve mudanças também, doutora, para quem descumprir as medidas protetivas em caso de violência doméstica, né? Pedir a medida protetiva ou continua da mesma forma? Não, é importante lembrar que a medida protetiva, ela tem esse nome porque ela é uma medida cautelar, mas dentro do contexto de violência doméstica. Então, a gente já tem um tratamento diferenciado quando a gente fala de Lei Maria da Penha. E agora, a gente tinha antes uma medida protetiva que podia ir, se você descumprir com ela, de 3 meses a 2 anos, e agora a gente está falando de 2 anos a 5 anos. Aumentou significativamente aquela proteção para a mulher e a punição para o homem que descumprir a medida protetiva. Isso é muito importante, porque muitas vezes aqui no DF Alerta a gente viu, né, mulheres sendo mortas com a medida protetiva. Eles descumprem, agridem e matam essa mulher. Então, com essa mudança também a gente espera que diminua essa situação, né, de homens descumprindo essa medida, porque às vezes, sinceramente, eu sempre falo isso aqui, a impressão que a gente tem é que é só um papel, porque são tantos casos todos os dias de homens descumprindo essas medidas, agredindo e matando mulheres, que a gente fica até desiludida, desanimada. Então, com a notícia dessa, a gente acaba aí ficando um pouco mais otimista em relação ao nosso futuro aí, quando se trata de violência doméstica, né, doutora? É verdade. Infelizmente, a gente, como mulher, a gente se coloca no espaço, no local daquela outra mulher, e a gente tem que tentar levar o máximo para elas de conhecimento e também uma rede de apoio, né? Com certeza. Para que elas consigam tomar o primeiro passo da denúncia. O texto muda também outros direitos e restrições de presos por crimes contra a mulher? Muda também. Eles perdem muitos benefícios, né? Um deles é aquele que eu falei da questão da progressão. Sim. Então agora além só com 55%. Mas quando ele começar a atingir os 55%, para ele poder pegar uma saída, algo do tipo, um benefício, ele tem que ir com a tornozeleira. Então ele tem restrições territoriais quando ele puder sair. Sem contar que não vai ter mais acesso a visitas íntimas também. Então a gente tem evoluído para deixar o crime mais penoso, realmente não mais faz custoso. sentido, né? O cara bate, agride, mata a mulher e vai receber
visita íntima. É. Então está mais complicado para os agressores, para os covardes. A gente espera que isso se reflita, que a gente diminua muito o número de feminicídios e de violência contra a mulher aqui no nosso DF Alerta. Que seja, então, 2025 bem melhor, porque o ano passado, 2023, 2024, foram muitos feminicídios, muitos deles nós mostramos aqui e a gente realmente comemora, tá? Aqui a gente comemora o primeiro julgamento do país com pena mais rígida aí para o feminicídio. Foi aqui em Brasília, aqui no DF, um crime que a gente acompanhou. 43 anos de cadeia após matar a esposa. Que fica aí o alerta para os covardes de plantão que acham que são donos da mulher e que vão bater, vão matar e que vai ficar por isso mesmo. Doutora, gratidão, viu, pela presença no nosso DF Alerta. Um excelente final de semana, um excelente carnaval também, viu? Obrigada e volte sempre. Muito obrigada e vamos entrar aí no mês das mulheres com mais conscientização e muito cuidado nesse carnaval. Estamos juntas. Um beijo, tchau, tchau.